A agonia acabou e, com surpresas até o final, a Copa do Mundo finalmente conhece as 16 seleções que participarão das oitavas de final a partir deste sábado, dia 30. E como não poderia deixar de ser, o cruzamento das seleções dá margem a mais surpresas e dificilmente Maradona escapará de uma nova experiência de quase morte. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Com direito a algumas surpresas, a Copa do Mundo entra em sua fase eliminatória e até a próxima terça-feira conheceremos as 8 equipes que avançam às quartas de final. Para algumas equipes, o caminho até aqui foi mais tranquilo, então vamos falar delas logo de uma vez para chegarmos logo à parte que realmente interessa, né? Sim, eu estou falando da experiência espiritual de Maradona durante o jogo entre Argentina e Nigéria. Inglaterra e Bélgica fizeram um jogo mais molenga que dança de irmãos para definir quem ficaria com o primeiro lugar do grupo G. A vitória, meio sem querer, por 1-0, deu aos belgas o primeiro lugar em um cruzamento teoricamente mais fácil nas oitavas de final, com a valente, mas bem limitada, seleção japonesa. Os ingleses terão um pouco mais de trabalho enfrentando a seleção da Colômbia, que fez uma boa partida na Copa, o jogo contra a Polônia, e chegou às oitavas de final daquelas, né? Chegou, mas não convenceu. No cruzamento dos grupos A e B, Portugal e Espanha bem que tentaram, mas não conseguiram se atrapalhar o suficiente nos jogos contra Irã e Marrocos e chegaram às oitavas de final. Ufa, foi por pouco, hein? Espanhóis têm, em teoria, o caminho mais fácil. Enfrentam a seleção russa, que segundo todos os especialistas, nem deveria estar na Copa do Mundo, mesmo sendo o país sede. Como errei todos os palpites envolvendo os russos até aqui e não gosto da seleção espanhola, não, mentira, eu só não gosto do Sérgio Ramos, cravo que a Fúria goleia os donos da festa. Cristiano Ronaldo encara o Uruguai, única seleção que não sofreu nenhum gol na fase de grupos, jogando um futebol marromeno e tem grandes chances de voltar para Lisboa. De novo, o Uruguai incorporou durante a competição e pode chegar longe nessa Copa do Mundo, criando algumas expectativas aí. Nos grupos E e F, Neymar, o menino Ney, entrou em campo querendo jogo e não faltas contra a Sérvia e fez sua melhor partida pela seleção brasileira de fisioterapia nesta Copa do Mundo. Seguindo a tendência do grupo convocado por Tite, Marcelo, aos 10 minutos do primeiro tempo, sentiu um desconforto na lombar e precisou ser substituído por Filipe Luís, que também voltou de contusão há pouco tempo. Entregue ao departamento médico Brazuca, ao lado de Douglas Costa e Danilo, Marcelo segue em tratamento para retornar no jogo contra o México nesta segunda-feira. Apontado como culpado pela lesão de Marcelo, o colchão de sua cama no hotel já foi incinerado. Ufa! Quanto ao encontro das oitavas de final, nos últimos tempos o Brasil vem sofrendo para vencer o México com placares mirrados. Mas, como a seleção brasileira sofreu em todos os jogos nessa Copa do Mundo, o jogo contra o time de Juan Carlos Osorio não terá nenhuma novidade para o torcedor brasileiro. A gente já está acostumado, já sabe que vai ser um sofrimento desgraçado. Haja sofrência, né? Se Neymar for a campo com a mesma disposição que mostrou contra a Sérvia, fazendo passes, sendo objetivo, procurando definir a partida de forma racional, as chances do Brasil avançar às quartas de final são grandes. Como não dá para saber qual Neymar irá para o jogo, o avião da Gol estará abastecido esperando em Moscou. Não custa prevenir, né? Não. No duelo trava-línguas, a segunda colocada do grupo E, Suíça, enfrentará a Suécia, primeira colocada do grupo F, Bom, basicamente porque a Alemanha foi a Rússia interessada em fazer turismo, né? Perdeu para o México, ganhou no sucesso da Suécia e, encantada com os preços dos eletrônicos e dos carros completinhos, tomou uma piaba de 2-0 da Coreia do Sul. De novo. Coreia do Sul. Então, se no futuro algum alemão vier lhe falar algo a respeito dos 7-1, apenas faça isso. E chegamos aos grupos C e D. No grupo C, classificaram-se as seleções da França e da Dinamarca. Nossa, que surpresa, né? Que deu França e Dinamarca. Enquanto que no grupo D, a coisa foi divertida para valer. Depois de se classificar na base do Bumba Meu Boi nas eliminatórias sul-americanas, a seleção argentina chegou à Rússia cercada de desconfiança, mas com Messi, muito doce de leite, erva mate e 6 churrasqueiras construídas na concentração.
Depois de passar vergonha no empate contra a Islândia e na derrota por 3-0 contra a Croácia, Messi pediu pinico a Mascherano, que deu a real a Jorge Sampaoli, e, segundo a imprensa argentina, assumiu o controle do time, dando ao técnico o papel de rainha da Inglaterra. A bagunça nunca termina com os dramáticos argentinos, né? Sempre dá pra ficar mais bagunçado. Como resultado, os argentinos entraram mais dispostos em campo, o que prova que Mascherano, como volante, é um excelente técnico. No decisivo duelo contra a Nigéria, Messi, maestro da equipe, fez o primeiro gol e provocou uma experiência de quase morte em Maradona durante a comemoração. Mas os nigerianos empataram, resultado que mandava a trupe de hermanos de volta a Buenos Aires. Os argentinos então deram literalmente o sangue em campo, literalmente mesmo. O Mascherano passou quase todo o segundo tempo sangrando, e o árbitro não colocou ele para fora para se limpar e trocar de camisa, como manda a FIFA. Nos momentos finais do jogo, já com o time todo bagunçado e com ninguém guardando posição, a Argentina achou o golzinho salvador que os classificou para as oitavas de final, provocou uma nova experiência de quase morte em Dom Diego, e viu surgir o Maradona Pistola, que quando vence mostra o dedo médio das duas mãos para todo o estádio. Aliás, o dobro dos dedos que mostra o Robbie Williams Pistola, até então mestre absoluto da pistolice na Copa do Mundo. Mais relaxado, Maradona caiu nos braços do povo e xingou Jorge Sampaoli de tudo quanto foi nome. Não perdeu o hábito, né? Maradona fala Jorge Sampaoli e cospe no chão. Não perdeu o hábito. Agora, a bagunçada seleção argentina encara a França, dona do único 0-0 da Copa, nas oitavas de final. Vai ser um jogão. E se eu fosse o diretor de imagem de alguma rede de TV, dividiria a tela ao meio, metade mostrando o jogo e a outra metade focada apenas no Maradona durante todo o jogo, né? Fica legal. Fica a dica agora. A líder do grupo, Croácia, encara a Dinamarca, mas apenas croatas e dinamarqueses se importam mesmo com esse jogo, né? E se vale pra alguma coisa, eu acredito que a Croácia segue em frente, né? Tem um monte de croata desesperado agora, né? Não, quem diz que a gente vai ganhar? E enquanto a seleção brasileira se mantém longe do canarinho Pistola e a Argentina leva o Maradona Pistola para comer uns bifes ancho, vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está vendo esse programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe o seu curtir e o seu comentário. Aproveite para seguir o Ganhador nas redes sociais. No post que acompanha este vídeo você tem os links para encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram, no Twitter e em breve no Tinder. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito e da Copa do Mundo da Rússia. Nos vemos aqui então na próxima terça-feira, comentando os resultados dos duelos das oitavas de final, dando nossos palpites para as quartas de final e comentando o desempenho da seleção brasileira de fisioterapia, o desempenho de Neymar, Jekyll e Hyde, e se Dom Diego atingiu o Nirvana ou alguma outra banda de Seattle durante o jogo da Argentina. Até lá!